Você que é da logística, hoje o podcast está incrível. Eu estou aqui com o Pedro Abreu, lá da Arezzo, e ele vai falar muito sobre last mile, abastecimento de loja. E se você é desse ramo, da área de logística, você tem que acompanhar esse podcast. E olha só, não esqueça, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha o vídeo que vai ser muito bacana hoje aqui. Pedro, prazer imenso recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Um podcast muito bacana a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que é tão relevante e que é o nosso dia a dia, né? Não só o nosso aqui, mas de quem está nos assistindo também. Então é uma oportunidade bacana a gente bater esse papo e falar um pouquinho da trajetória e dos desafios da logística que só aumentam, né, no passar dos anos. Exatamente. E a logística está cada vez mais presente em tudo que a gente vê, né? Não, tudo. Tudo é logística. Tudo é logística. Se a gente tá sentado aqui, se essa xícara chegou até a gente, foi logística. E se a galera tá assistindo, é porque ela tem um celular que dependeu da logística, então tudo é logística. Tudo é logística. Não tem como não ter logística. É isso mesmo, é isso mesmo. E a logística é estratégia, né? Tudo. É uma das principais estratégias da companhia, é custo, mas é estratégia. Então, é um custo necessário para a estratégia da companhia, né? A gente vê grandes players de mercado que estão aí hoje, inclusive a empresa onde eu trabalho, que chegaram até aqui, pode ter certeza que muito por conta de estratégia de marketing, de nome da marca, qualidade e principalmente logística. É, porque se o produto não está onde o cliente está... ele vai para outra. Exatamente. E não é o que a gente quer. Legal, Pedro. Pedro, assim... Você tem bastante tempo na área de logística aí, tem bastante experiência. Conta um pouquinho como é que você foi picado pelo bichinho da logística e entrou na nossa área. Legal, eu vou fazer um resumo aqui para também não contar toda a história. São 14 anos, então... É bastante coisa, bastante né? tempo, né? Mas a trajetória começa que eu estudava numa escola na Armênia, uma comunidade de Armênia, chamada Hayaskan Turian Varjaran, inclusive, que era uma escola onde minha mãe era professora e hoje eu tenho meus melhores amigos até hoje. Uma escola pequena onde eu tinha muito contato com os professores. E eles como eles eram amigos da minha mãe, inclusive, eles me incentivaram a fazer um curso técnico. E o curso técnico tinha ali perto da escola, que era na Estação Armênia, ali na... Conheço. Ali perto da Tiradentes. Mais perto era o Parque da Juventude, que era o antigo Carandiru. Sim. E lá tinha uns cursos de dança, curso de enfermagem. E eu falei, cara, museu? Eu falei, pô, não é comigo. Aí tinha um de logística. Eu sempre morei perto da região da Paulista. Eu sempre tive o sonho de trabalhar de terno na Paulista. Esse era meu sonho quando era menino. Que legal. E aí o meu professor falou, não sei se você vai trabalhar de terno na Paulista ou de bota num CD. Aí você vai trabalhar numa empresa. Aí eu falei, já tá mais perto do que eu quero, né? E aí eu fiz o curso técnico na ETEC, do Parque da Juventude. Olha, que bacana. E falando com o professor, ele falou, cara, você gostou do curso? Daí eu falei, pô, gostei, né? Logística, como a gente estava comentando aqui na introdução, é tudo. Você tem a cadeira da escola, você tem a lousa, o canetão, tudo dependeu da logística para estar ali. Assim, então, acho que eu não vou perder... Assim, claro que o trabalho, ele é volátil, tudo, né? Mas, assim, logística sempre vai ter. Independente se é a tecnologia A, se vai ter um robô fazendo, mas para aquele robô chegar no centro de distribuição, ou se é um carro autônomo, independente de quais tecnologias a gente vai ver no futuro, IA, independente, vai ter um passo da logística aplicada para eu receber na minha porta. Então eu falei, eu vou para esse caminho. No emprego, emprego não vai ter disponível, né? Agora, claro, eu preciso me especializar para isso. E foi quando eu fiz a FATEC de logística, que legal. Ali na FATEC Zona Sul. Tinha da Zona Leste, da Zona Sul era mais próximo. E eu comecei a trabalhar nessa época, como eu sempre brinco que eu nunca pulei nenhuma etapa na logística, né? Eu comecei como auxiliar de almoxarifado ali, numa empresa chamada Baicon, que era de câmera de segurança, CFTV principalmente. Então, chegava container de 20, 40 pés para descarregar, principalmente da China, né, com as câmeras, mas também tinha a nossa fábrica lá em Extrema, Minas Gerais, que produzia os servidores ali para gravação, os gravadores digitais. E aí eu fazia armazenagem disso. Então, eu fui de auxiliar, assistente, depois eu fui assistente administrativo de vendas no escritório. Analista júnior, analista pleno, analista sênior, especialista, até virar coordenador. Espero continuar pulando as etapas. E ainda, né? Tem chão aí. Tem chão. Então, daí começou toda essa parte profissional. Então, como eu falei, trabalhei nessa empresa onde eu aprendi muito. Pude fazer outros cursos lá na época de Excel. Eles pagaram minha pós-graduação em MBA, sou sempre grato a eles. Olha, tomara que eles assistam, vou realmente compartilhar com eles para ver a gratidão. Então, eu fiz o MBA na FATEC.
também de gestão empresarial. Eles também me ajudaram a pagar um curso na PUC de empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto muito, né? Que eu consumo bastante essa questão. Faz parte também, né? Quem sabe um dia. E aí, então, em 2017 eu saio da Bicom e vou para a Raia Drogasil. Na época ali ainda com menos de 2.000 lojas. Hoje eu tenho certeza que já passaram, nem sei quantas tem, mas com certeza mais de 3.000. Eu sempre brinco que eu comecei lá ao contrário. Eu comecei na logística reversa de impróprios. Depois eu fui para abastecimento lojas e depois que eu fui para abastecimento CD. Então eu fiz o caminho inverso lá dentro. Logística reversa de medicamentos, fármacos é complexo, né? Muito, eu já comecei nesse desafio. Já começou logo E era algo que para a loja não representava venda. Então era difícil, né? Você falar para a pessoa, eu preciso que esse medicamento volte, que se a vigilância sanitária for aí ver um produto vencido, o tamanho da multa é tão grande que não adianta nada. Toda a venda pode ser uma loja milionária que não ia compensar o tamanho da multa, né? Então a gente trabalhava muito forte, não só os indicadores de reversa, mas como a conscientização da loja, né? De fazer a reversa. Convencer o gerente, convencer o transporte. Olha, isso aqui não é custo, é recuperação de receita, porque se a gente tem algum problema ali, vai impactar o nome da empresa, vai impactar até o nome do fornecedor. Exato, né? Às vezes tinha um recall, né, para fazer de algum lote ali que houve uma variação. Então foi uma época bem legal, assim, dentro da Raia Drogasil, um desafio. E daí veio a pandemia. Imagina, trabalhar na Raia Drogasil na pandemia. Nossa. Era a única coisa que estava aberta e era onde todo mundo estava desesperado para ir. Então, a gente conseguiu ótimos números na época da Raia Drogasil, na minha época ali, né, de trabalho, foi o menor número de ruptura de não medicamentos da história da Raia Drogasil. Então, legal. Com estratégias e indicadores, que era minha principal função quando eu fui para abastecimento de loja, era olhar os KPIs, né, e o de ruptura era um dos maiores deles. Então, assim, foi um desafio grande. Depois foi para o abastecimento de CD, que aí houve nessa época a compra de uma outra farmácia, né? E aí depois a gente teve ali um plano bem legal de desenvolvimento de Power BI, de SAP BO. E aí eu era o PMO de tudo isso aí. Eu tava na frente de tudo, seja da compra da Onofre até qualquer outra ferramenta. Então eu era muito ligado nessa questão e sou até hoje, né? E aí veio essa parte da pandemia, a gente foi para casa e as farmácias lotadas, pessoal desesperado por álcool em gel, por máscara, por luva, por cloroquina, pessoal, o que colocavam na galera vendia. Então, foi uma época, assim, de pressão, porque era pressão da sua cabeça, psicológica, porque você olhava os números da pandemia na época e você sabia que dependia muito de você, de ter um abastecimento para ter produtos na farmácia, principalmente para higienização na época ali, né, de você evitar a contaminação. Então, foi um desafio bem complexo, mas muito enriquecedor para a minha carreira. Essa época aí foi bem interessante, porque deu uma mudada no mercado, né? Mudou tudo. Exato. E, no caso, a gente também teve um grande volume, especialmente na área de fármacos, né? Imagino. A gente tem clientes na área de luvas, seringas, teve o teste de Covid que também... Também. Nossa, foi um volume gigante de coisas acontecendo ali. E por outro lado, um outro mercado estava caindo, né? Que era o mercado industrial, que aí o pessoal não ia trabalhar na indústria de peças, né, carros, que a gente atua também. Sim. Então a gente teve ali partes da empresa que evoluíram muito rápido e outras partes estavam segurando para não, né, fazendo um esforço danado para não cair. Eu sempre falo que era o lucro que a gente não queria ter, né? Porque era um lucro no meio de uma pandemia, né? Mas foi a época de maior venda da Raia Drogasil, porque a galera queria sair de casa às vezes e não tinha para onde, então ela ia para farmácia, que era o que estava aberto.
Então foi um lucro meio culposo ali, né? Não era o que a gente estava imaginando, mas a gente sabia da importância do nosso trabalho ali, principalmente a galera de abastecimento, Exatamente. que era o time onde eu trabalhava. E aí depois você foi para outra. Isso, outra daí empresa. ali em 21 fui para Sephora, ou Sephora, né? Independente, e como a gente, uma empresa francesa do grupo LVMH. Quando eu saí da Raia Drogasil eram 2.400 lojas, e quando eu vou para Sephora eram bem menos. Então eu falei, porra, esse desafio vai ser bom, porque eu vou conhecer pelo menos o nome dos gerentes das lojas, né? Porque na Raia Drogasil 2.300 é impossível. E claro que sempre tinham lojas que vendiam mais, então você tinha uma proximidade, mas saber de todos é impossível. E aí, quando eu vou para Sephora como especialista de abastecimento, era para cuidar principalmente dessa questão de ruptura. Na época da pandemia, parou de vender batom e começou a vender muito lápis de olho, porque a galera usava máscara, principalmente as mulheres. Então, você tinha um estoque muito alto, o dia de estoque de batom era muito alto, e de lápis de olho rupturava nas lojas, porque era a busca que a galera tinha, seja em perfumes, mas essa parte um pouco mais de maquiagem mesmo, né? Da parte da bochecha, essas questões. Mas o que ficou muito marcado foi a questão do batom, porque as vendas despencaram. Quem vai usar batom embaixo da máscara, né? E não podia tirar a máscara na época, então foi um desafio bem legal. O meu time, assim, ele foi... era um desafio muito grande essa parte durante a pandemia, porque, como você disse, algumas fábricas, principalmente de lá fora, e tem muito dessa indústria chinesa, claro que tinha muita indústria americana, indústria francesa, mas a galera colocou os trabalhadores em casa, e a gente estava precisando dos produtos em loja. Então, como é que você fazia? Essa equação não fechava. Então, a gente fez muita movimentação entre lojas, a gente sabe o tamanho do Brasil, né? As questões de uma maquiagem de pele mais escura, ela vende mais em Salvador, lojas no Nordeste, e de peles mais claras na região Sul, pelo esse tamanho continental que nós temos. Então, você fazer esse movimento de estoque, né, para não faltar, ela foi super necessária pela falta de insumos na origem. Então, foi o ano que eu estive lá, foi com esse trabalho, claro, de toda a companhia, mas foi o primeiro ano de break-even da Sephora no Brasil. Então, foi muito especial pra gente ali, esse momento. E em julho de 22 veio o desafio de eu sair um pouquinho do abastecimento e ir para a parte de transportes. Principalmente do e-commerce ali, esse trabalho de acompanhar desde a saída ou do nosso CD ou das nossas lojas para o cliente final, na Arezzo & Co. Na época ainda ICO, porque estava ali junto com a Arico, que era as marcas da Arezzo, junto com a Reserva. E então vou para esse desafio, principalmente para Ship from Store. E depois eu assumo toda a parte de transportes da Arezzo. É só questão de números ali. Ano passado foram mais de 2.400.000 entregas. Então, é muito pedido para pouca pessoa no time. Cada cabeça ali é responsável por muitos pedidos, muitos sonhos, muitos desejos, muitas necessidades de produtos. A empresa cresce muito. A gente hoje, o nome oficial é Asas 2154, depois da junção da Arezzo & Co, Arico com o Grupo Soma. Então, hoje é um colosso de companhia ali, com mais de 30 marcas. Realmente um mundo da moda, né? Então, hoje é a maior empresa de moda da América Latina, e a gente tem muito orgulho disso, de estar com todas as BUs, a BU Arezzo & Co, a BU Reserva, a BU Soma e a BU Hering, todas aí fazendo esse caminho aí ser super bem trilhado. Vamos ver onde a gente chega, mas os passos são altos, a gente tá pensando grande. É isso, e a logística é o desafio, né? Pô, e como é que você tomar conta de, né? Foram quanto? 2.400.000 pedidos entregues, né? 2.400.000 pedidos entregues. Isso. Como é que é o last mile desse negócio? Explica aí pra gente. É um desafio, até gosto de salientar aqui o trabalho que a gente tem interno, colaborativo com o nosso CD e com as nossas lojas.
São muitas cadeias para você chegar e tirar o seu pedido do seu CD. Claro que tem uma cadeia gigantesca antes, lá na região do Vale dos Sinos, lá do Rio Grande do Sul, onde fica a sede da Arezzo, lá em Campo Bom, com diversas fábricas ali, muito por conta do couro que tem lá naquela região. Então tem um trabalho de fábrica lá, o trabalho desse produto sair e ir para o nosso CD em Cariacica, no Espírito Santo, e depois esse trabalho de sair dos CDs e ir para algumas lojas, um trabalho de B2B, e também entregar para o cliente B2C, né, que é o cliente ali que entrou no site, viu o produto, gostou e comprou. Então ele acredita nisso. E esse é o trabalho nosso, né, de entregar o sonho daquela pessoa, o desejo dela, porque quantos sites não tem hoje? E sejam de bolsas, sejam de tênis, sejam de camisetas. Então, para a gente consumar esse sonho da pessoa, esse desejo que ela criou ao ver o produto no site ou a influencer que ela gosta utilizando, a logística ela entra nesse ponto, porque todo o trabalho prévio foi feito. E a gente ali se coloca a esse desafio, coloca a importância de você ter ferramentas para você chegar ao ponto final. E a gente então escolhe qual é a transportadora dentro dos nossos parceiros. Temos grandes parceiros do mercado, aí, as maiores transportadoras de e-commerce com a gente, e a gente, com esse leilão de frete, a gente escolhe, independente da estratégia, se a gente quer a mais barata, se a gente quer a mais rápida, dependendo de qual modalidade a cliente quer, inclusive o entregue pela loja ou retire pela loja. Então hoje a cliente tem algumas opções ali quando ela entra no nosso site, dependendo da necessidade que ela tem, e a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, da saída do nosso CD, junto com os PAs das transportadoras dentro do nosso CD, que já tratam toda essa carga lá dentro para já sair, chegar no hub ali, seja em qualquer município do Espírito Santo, fazer esse transporte de first mile, né? Que esse transporte de first mile ele leva até o hub, faz esse middle mile, independente se vai para Nordeste, aproveita que o Espírito Santo é o primeiro e último estado do Sudeste, né? Se para o Nordeste é o primeiro estado, para o Sudeste, que olhando um pouquinho mais para o Sul, que é uma das maiores regiões que nós temos, é o último estado ali. Então, ele faz esse middle mile para suas bases, e depois tem esse trabalho de last mile para a casa das clientes. E aí a gente faz todo o acompanhamento com os nossos diversos KPIs para a gente garantir ali que a gente vai conseguir fazer essa entrega dentro do prazo. Já que você está falando em KPIs, né? Quais os KPIs vocês utilizam ali? Que números você enxerga? O principal, óbvio, é o OTD, né? O On Time Delivery, para saber se a transportadora é o que ela está prometendo na tabela que ela nos enviou. E o trabalho que a gente está fazendo também dentro do nosso CD, ele está cumprindo com o prazo que a cliente viu no site na hora da compra. Nada mais frustrante do que você olhar um prazo de, hoje é dia 25, então estou com a expectativa de receber o meu tênis Vans, ou minha bolsa Schutz, ou meu salto da Arezzo, e me prometeram dia 25 e não chegar dia 25. Aí você já fica com aquele, por mais que você tenha um tracking ali, você fala, não sei se vai chegar mais, será que extraviou, será que vai chegar, eu comprei para chegar hoje, será que vai chegar até sexta-feira, que é onde eu tenho um compromisso? Eu comprei com uma gordura que eu tenho um aniversário sexta para utilizar esse produto que eu comprei. Então você já gera uma insegurança e a experiência da cliente já fica prejudicada. Então com certeza o OTD é um dos que a gente mais olha, porque ele fala especificamente da experiência da cliente, e obviamente nós temos o lead time prometido, que é muito importante para conversão de venda. Muitas empresas hoje utilizam, até a Shopee, né, um grande player de mercado, ela diminuiu os seus prazos, porque ela via que a conversão de venda era menor, porque um cliente fala assim, cara, eu preciso, sei lá, dessa xícara para tomar café de manhã. Você está me prometendo para que daqui 15 dias eu tenho que continuar tomando num copo de vidro, queimando minha mão? Eu quero uma xícara, né? E sendo que ela prometia em 15 e ela entregava em 5, 7 dias. Claro, sua experiência é legal no primeiro momento. Você, nossa, prometendo em 15, me entregaram em 5. Mas será que... Era um limitador de venda, né? Será que eu não fui para o Mercado Livre, por exemplo, porque lá eles prometiam entrega amanhã? Porque às vezes eu até paguei mais
mas eu tinha um produto que eu queria mais rápido. Então, os players de mercado, eles não estão olhando só o lead time realizado, o LTR, como o LTP, que é o lead time prometido. Então, a gente tenta não descasar muito de um do outro, por ser um fator decisivo na hora da gente converter uma venda do site, dependendo da necessidade da cliente. E, óbvio, a gente olha o transit time, que é o tempo da transportadora, que o lead time ele é um composto, né, do nosso prazo interno do CD, de separação, e também do tempo da transportadora. A gente olha só o transit time para ver se a transportadora não está fugindo muito desse prazo prometido. E, claro, tudo isso culmina no NPS. O NPS ali, ele vai nos dizer... Porque às vezes a gente entrega dentro do OTD, às vezes com 1, 2 dias de antecedência, só que algum problema ela teve. Então, seja uma baixa indevida, ela recebeu uma mensagem que chegou, ela foi na portaria, o porteiro não chegou. Não chegou nada. E aí é um dos principais desafios. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo sabe, sofre com isso, porque as transportadoras que nós temos, elas contratam autônomos ali, muitas vezes, para fazer as entregas finais, e por alguma questão ele se confundiu, entregou na casa do vizinho, o vizinho não se comunicou, às vezes deu tudo certo. Ele bateu na porta do vizinho, falou assim, posso te entregar? É para cliente X. Ela falou, não, eu conheço ela, pode me entregar. Só que se elas não se conversam depois, ela recebe a mensagem que chegou, ela vai procurar e não tá. Ela pergunta pro filho, pro marido e fala, não recebi. E aí ela fica desesperada, porque ela não sabe quem recebeu. E aí ela entra em contato com o saque. Então, assim, obviamente a gente pode falar um pouquinho depois, mas tem toda essa questão de IA, como a IA pode nos ajudar nessa questão de contato para não ser um humano falando, vou te mandar o comprovante de entrega para você ver quem recebeu. Hoje a gente já tá caminhando para esse tempo da IA ali, o chatbot. Então, tudo isso culmina no NPS, que é quando ela vai nos avaliar e fala assim, minha experiência foi boa, que obviamente é o que a gente busca e tenho orgulho de falar que foi até divulgado, né? Foi uma das metas batidas do ano passado da BU Arezzo & Co. Então, a base da próxima meta é sempre a que você fez no ano anterior. Então, se a gente bater essa meta, vai ficar mais desafiador para 2026. Mas a gente está caminhando para isso. E o NPS é um dos principais indicadores que a gente olha, que é um termômetro, né? Do que a transportadora fala que fez, pra gente, e até às vezes do nosso próprio CD, que pode ter tido ali uma inversão de produto, era para mandar um 35, mandar um 36, isso tá cada vez mais raro, porque a tecnologia, quando você bipa o produto, ela já não te permite mais você mandar um SKU errado, então toda essa tecnologia embarcada, ela nos ajuda a melhorar o NPS, que foi o que aconteceu no ano passado, a gente conseguiu bater nossa meta. Bacana. E existe o desafio do e-commerce, né, das entregas de e-commerce, mas também existe o desafio do abastecimento das lojas. Sim. São muitas lojas, você falou, são mais de 600 lojas. São mais de 1.000 pontos. Mais de 1.000 pontos. Seja com multimarcas e lojas. E, vamos dizer assim, lojas que têm o nome de Arezzo, Schutz, Ana Capri, Vicenza, Vans, Alexandre Birman, que são as marcas da BU, Arezzo & Co, Shoes and Bags, que depois da fusão é esse. São mais de 600 lojas aí ativas, né, e que estão aí trabalhando no Ship From Store também. Então, esse número tá correto, 600 lojas. Esse é o tamanho do nosso desafio quando a gente fala de abastecimento também. Porque aí você tem que olhar também a questão de ruptura de estoque, né? Principal, porque é o que a gente sempre comenta, a cliente ela vai buscar com aquela expectativa, ela viu na vitrine, então ela se encantou com aquele produto que foi todo planejado pelo nosso time de desenvolvimento, time de pesquisas para ver as tendências que estão hoje no mercado, seja aqui no Brasil, seja fora, mas que o Brasil esteja aí alavancando, né, como ele propõe tendências hoje em dia, então ela pesquisa bastante, ela acha na vitrine e fala assim, é esse que eu quero, e quando ela chega não tem um tamanho, ou só tem grades, né, muito distantes do comum ali, que vira em 36, 37, 38, que é o mais comum aí para quem é calçadista, sabe? E ela se frustra, né? E às vezes ela vai para uma outra vitrine e fala assim, isso aqui é parecido com aquele da Arezzo ou da Schutz que eu gostei. E ela vai e compra em um outro player. E claro, né, a gente respeita todos, né, não é porque eu trabalho aqui, mas a gente sabe que todo mundo busca a qualidade, todo mundo busca atrair clientes, então ela pode gostar de um outro produto e virar cliente de uma outra marca, e obviamente não é o que a gente quer. Então, essa questão da ruptura, ela é um desafio gigante que começa lá
nos nossos fornecedores, lá na fábrica em Campo Bom, e que, obviamente, assim, tem um fator muito grande com a logística B2B, que faz esse abastecimento das lojas. Porque você tem a ruptura do estoque lá no CD, e ruptura do estoque na loja, né? E principalmente você tem multimarcas, né? Sim. E aí você não tem o domínio ali da multimarcas, é uma outra empresa, é um outro dono, outro nome, e fica mais complexo. E inclusive, se ele não tem a sua marca, ele vende do concorrente na mesma loja. Não, às vezes a pessoa vai até buscando um Vans numa multimarca, cara, pô, esse Vans tá em falta, mas chegou esse Nike, chegou esse Adidas, que ele também é confortável, também é pro dia a dia. A pessoa, tá, não era o que eu queria, mas beleza. Só que você deixou de vender um Vans que Exatamente. Muitas vezes a pessoa olhou, gostou e viu alguém calçando, foi lá buscar e não tinha. Então, esse é o ponto, esse é o desafio, né? A gente vê muito a questão de não conseguir entregar. Questões de agendamento, né? Muitas vezes você está trabalhando com shopping center, então você vai entregar no shopping center, você tem algumas restrições ali, em São Paulo você tem restrição de horário, tem restrição de veículo, uma série de restrições aí que impactam nessa situação. E muitas vezes você tem a questão da própria loja não ter capacidade de receber. Sim. Tudo isso tem que olhar. Como é que você faz para esse negócio dar certo, Pedro? Para uma empresa com mais de 50 anos, algumas coisas deram certo nesse meio do caminho. Claro que eu não posso falar todos os segredos aqui, né? Mas todo mundo sabe, quem tem loja em shopping, que os estoques, eles são mínimos, né? É um desafio muito grande você ter muitas coleções, não ter ruptura com um estoque que às vezes é um mezanino. Então, claro que tem o desafio ali de você ter um abastecimento próximo da loja, por mais que a gente fique em Cariacica, a gente tem um acompanhamento muito forte do time do B2B para fazer esse abastecimento, mas principalmente olhando, né, estoques externos nas lojas. Então, todo esse caminho ali de olhar a cliente, olhar o tempo de chegada, qual é a tendência, qual é o item que está com uma maior curva de vendas, tudo isso faz parte do plano para a gente conseguir ali ter um armazenamento, ter um controle. Então, o time de gestão de estoques, que inclusive fica dentro da nossa mesma diretoria, vamos dizer assim, tem um trabalho super importante de fazer. Não adianta chegar na loja, a loja não dá entrada, por falta de espaço, por falta de pessoas. Então, o time de gestão de estoques ali, ele faz um trabalho muito importante nessa questão, não só para inventário, porque inventário é um resultado de vários dias. Às vezes o inventário, claro, ele pode ser cíclico, ele pode ser mensal, ele pode ser anual, daí é de estratégia ali, né, de cada empresa e inclusive até de cada franqueado, né, que nós temos hoje. Mas é um trabalho final. Então, hoje, o que você precisa fazer é ter áreas comprometidas para que esse fluxo funcione. Porque se a logística funcionar e a loja não funcionar, a mesma cliente que viu na vitrine, ela não vai querer saber se foi problema da logística, se foi problema da fábrica, se foi problema da loja. Ela vai buscar o produto e ela vai sair frustrada, independente do que foi. Então, ter essa junção e todo mundo ter o que a gente chama muito de senso de urgência. Se um carregamento chegou, você não pode postergar muitas vezes a entrada. É claro que o ritmo de loja ele é insano, principalmente em épocas fortes, né? Dia das Mães, Black Friday, Natal, Dia dos Namorados, todas essas datas, sale, né? Que fica um pouco mais bagunçado, mas às vezes uma cliente que levaria 3 pares ou que levaria uma bolsa e um sapato, por um produto ela vai embora de mãos vazias. Então você ter esse produto disponível dentro da loja é o caminho. E times engajados ali com comprometimento, com esse senso de urgência que se chegou, precisa ser feito, é o que faz a empresa hoje estar desse tamanho. Exatamente, é sucesso total. É isso aí. E como é que você lidar com as transportadoras? Vocês contratam as transportadoras ali e a transportadora é um braço da empresa, como a gente está falando. Às vezes o estoque está dentro do caminhão, né? Poxa, não está no CD, não está na loja, mas está no caminhão, está a caminho. Está em trânsito, né? Ou tem algum problema lá de pedido em desacordo, tem questão de preço, tem questão de burocracia, nota fiscal, pedido não está correto. Tudo isso a gente enfrenta no dia a dia ali da logística. Como é que você lidar com as transportadoras ali? São transportadoras
que você tem frequentes, você troca muito, tem bid todo ano. Como é que você trabalha as transportadoras? A gente passou por um bid agora, até pela junção do Asas, esse nome que nós ficamos, né, até pra gente mostrar a importância que o grupo tem. A gente quis mostrar isso, qual é o tamanho, quais são os números que o Asas 2154 tem. Mas a gente precisa... O transportador, claro, ele presta um serviço, mas o que eu sempre utilizo com os transportadores é a palavra parceria. Porque quem entrega é a Total Express, é a Jade, é a JTT, é a Move, são muitas empresas que entregam. E claro que elas levam o nome da nossa marca, mas também o delas. Então, quando a cliente às vezes abre um Procon, um Reclame Aqui, né, ou a loja vai reclamar internamente, um franqueado vai reclamar, muitas vezes ele não reclama da logística, nós aqui do back-office, do escritório. Às vezes ela fala da Translovato, às vezes ela fala da FedEx, que está saindo agora, né, mas era um grande player também, ou ela fala da JTT, a cliente, na hora de fazer uma reclamação. Então, a transportadora precisa saber que não é só uma caixa que ela tá levando. E ela tá levando o nome da nossa marca, todo esse trabalho que eu acabei de falar agora de desenvolvimento, etc., do produto, de marketing. Então, a gente precisa ser parceiros dela de mostrar o quão importante ela é pro nosso fluxo. E para ela ganha por pedido que a gente despacha para ela. Então, se ela não está indo bem numa região, ou se as clientes estão reclamando muito, ou se ela não está fazendo um bom trabalho na ponta final, um motorista que ela contratou lá em Maceió, ou contratou lá em Santa Catarina, que obviamente é impossível se olhar todas as entregas que estão sendo realizadas por dia. Se eu falei esse número só da Arezzo no ano passado, imagina no e-commerce brasileiro, né? Quantos pedidos não foram entregues. Mas ela precisa olhar nesse quesito como parceira nossa, para que uma cliente que teve uma boa experiência, a chance de recompra dela é muito grande, dela virar uma cliente VIP. Que fala assim, cara, eu tive uma boa experiência, o produto é lindo, serviu perfeitamente, a transportadora entregou no prazo, a caixa chegou intacta, então vai comprar de novo. E a transportadora precisa entender isso, que não é só um produto que o motorista pode jogar por cima do muro, como a gente já viu, não vezes. Só dentro do nosso, que já jogou e caiu na piscina, que já jogou, o cachorro estroçou. A gente viu televisão sendo jogada em cima do muro até no ano passado. Então, assim, ela precisa entender que todo esse trabalho, ele é uma parceria para receber cada vez mais pedidos. Se ela tá ganhando o leilão de frete naquele CEP, é porque ela tem um trabalho positivo que já foi feito de precificação, mas se ela não fizer na ponta, eu chego, crio uma regra, tiro esse CEP do atendimento da transportadora, porque eu não quero que uma cliente tenha uma má experiência novamente. Então, essa questão da parceria, seja para e-commerce, seja para loja, né, de mostrar, se você não abastecer minha loja, eu vou te tirar dessa rota, porque eu preciso da minha loja abastecida. Mas essa questão de não só impor, mas de mostrar os resultados positivos que ela está trazendo. Então, quando a gente bate um NPS, a gente faz questão de mostrar para a transportadora, falar, olha o trabalho que você fez, olha o trabalho de geolocalização que você fez para não ter uma baixa indevida. Então, olha o trabalho que a gente teve aqui de tracking no B2B, no B2C, independentemente. Então, quando a gente mostra o resultado final positivo, a gente não fica só cobrando a transportadora, porque senão ela também fala assim, pô, não, eu faço um bom trabalho, eu não recebo nada. Não recebo um afago. E aí, quando eu erro, e erros acontecem na logística, isso é normal, erros acontecem em qualquer área, né? E aí eles só me criticam, e aí não fica esse processo de parceria. É isso que a gente sempre tenta, dentro da Arezzo, falar, você fez um bom trabalho aqui, pô, vamos continuar. Se você fez um bom trabalho aqui, me fala outra praça que você faz bem, que aí a gente faz um trabalho interno. Então a gente vai abrindo oportunidades de mais praças, mostrando que ser parceiro não é só, tô te contratando, vem um cara do PA, pega ali, faz da base, entrega lá. Isso é o core, mas não é só isso. E como é que você desenvolve essas empresas? Normalmente a gente faz um trabalho óbvio de busca, por ser uma empresa muito grande. E claro, né, participar de alguns eventos, a gente conhece outros players de mercado, então nós temos um grupo ali com vários players que a gente fica trocando informações de quem tá bem em tal região. Claro que a origem, ela impacta, não adianta eu falar, tô entregando em 2 dias, mas onde é seu CD? Em Guarulhos. Daí você... Eu tô lá em Cariacica, é impossível. Um dia, 18 horas, se eu vier direto. E pela lei do motorista, a gente sabe que não pode vir direto. Então, a gente vê todos esses campos, mas a gente fica trocando muita informação e fica olhando quem tá bem no mercado.
Então, quando uma empresa também, a gente nunca fecha as portas. Eu sempre, qualquer empresa que liga, me chama no LinkedIn, fala assim, gente, vocês podem conversar? Eu falei, se você vier com uma boa proposta e assim, você não for uma empresa, assim, eu não quero ser o seu protótipo, eu não posso ser o seu cobaia, né? Eu não tenho, com essa gama de pedidos, com esse tamanho de empresa, eu não posso ser cobaia muitas vezes. Então, utilizem outras empresas menores, vai crescendo e, obviamente, depois a gente conversa, porque é um risco muito grande. E então, a gente fica conversando muito, seja com as nossas 4 BUs. Então, às vezes eu ligo pro pessoal da Ering e falo assim, quem tá bem aí em tal região? Você tá com uma outra transportadora no Ship From Store? Tô. Tá entrando um player no mercado aqui, a gente pegou, tá indo bem no Rio de Janeiro, tá indo bem em tal praça, a gente dá essas oportunidades. Então, escutar muito o mercado é claro, a gente não fica divulgando, você faturou tanto, demora 2 dias para essa região, custa R$14,61. A gente não fica trocando esse tipo de informação. Mas quem está bem, quem está fazendo o melhor atendimento para a nossa cliente, para o nosso próprio saque. Então, tudo isso interfere em você escolher uma transportadora. E a gente vai, obviamente, a gente faz todo o processo de integração, seja no B2B, seja no B2C, dá uma praça, dá uma quantidade limitada de pedidos. A empresa, eu tenho certeza que ela vai se esforçar, porque entrar no Asas, né, no Arezzo é muito grande para ela, colocar como portfólio ali dentro do site dela e nas redes sociais. Então a gente vai dando praça, vai desenvolvendo, fala, sua TD foi de 94, o que aconteceu para a gente não atingir 96, 97? Foi esse CEP, foi esse município. A gente vai, então vamos tirar nesse início, você fica, sei lá, com Paraná, mas a gente tira aqui Maringá de vocês, pode ser? Que é onde... Estou usando totalmente exemplos aqui, né? Mas só para especificar. E aí a gente vai fazendo esse processo para a gente ganhando forma e ganhando volume. E fala assim, agora me fala outra região que você está bem. Essa. Se eu entrar no leilão, ela entra no leilão, não estou com tanta carga. Então, a gente passa um pouquinho ali, diminui 45 centavos, diminui R$1 para você começar a ganhar alguns leilões de frete. Então, já fazendo esse desenvolvimento até ela virar um monstro dentro da nossa companhia. E foi assim com quase todas as transportadoras. Elas começaram, pode ter certeza, com 5 pedidos, 10 pedidos. Por uma semana ela foi lá no nosso CD coletar 10, 15 pedidos. Sei que não é legal, não é bom desviar um carro para coletar 10 pedidos, não nota nem um piso de pallet, mas foi muito necessário. Hoje eu tenho certeza que elas entendem esse processo que a gente adota dentro da companhia ali com o meu time, e depois elas hoje coletam 2.000, 5.000 pedidos dia, então... Vai evoluindo conforme mas não dá para arriscar tudo, sabe? Tem que começar devagar, tem que mostrar capacidade, exatamente, conhecimento e para começar nesse mercado, serviço, na empresa, e vai crescendo. Exatamente. A gente tem dentro das nossas plataformas, né, que a gente faz aí um excelente TMS, o Active Supply, ele faz toda essa questão, né, primeiro do bid, entendendo como é que a transportadora trabalha, qual é o fluxo dela, comparando, lógico, com as transportadoras atuais e entrando dentro do fluxo. E na sequência, quando a empresa conseguiu fazer um teste, ele vai fazendo o nível de serviço. Então, analisando ali todos os passos. O que é o nível de serviço que a gente fala aqui, né? É a entrega perfeita? Tem a entrega perfeita também, mas tem a entrega perfeita, tem o frete, tem a tratativa de devoluções, tem a tratativa de coletas, né? Lead time de coleta, lead time de entrega, a última milha, se ele está cumprindo, não está cumprindo, se ele consegue resolver os problemas que acontecem na rua, porque acontecem, não tem jeito. Né? Então, quando você cria uma parceria assim com a transportadora, isso reflete nos KPIs ali do Active Supply, que mostra exatamente qual a situação daquela empresa. E o mais legal é que é o seguinte, a transportadora, ela tem acesso livre aos KPIs dentro da plataforma. E o bacana é que essa transportadora consegue analisar e ela mesma se autocorrigir, se for o caso. Então, ela vai para a reunião, né? Você deve fazer reunião de transportadora. Sim, cheio. Ela vai já com as respostas, né? Legal. Então, não fica aquela nota, aquele pedido, aquele mês, aquela praça. Tudo isso ela já sabe. Então, as reuniões são bem mais produtivas nessa questão. Tem que ter um TMS.
Tem que ter o TMS. Tem que ter o TMS. Sem TMS, sem dados, sem organização, sem um caminho para você ter um monte de reclamação. Então, tem um TMS, com certeza. Tem que ter o TMS, ele tem que ser efetivo, né? Sim. E, além disso, né, é muito importante, quando a gente fala aí de ruptura de estoque, que você estava comentando, saber exatamente, antes da coisa acontecer, do problema acontecer, você está à frente disso, né? As transportadoras, elas não têm, muitas vezes, tecnologia suficiente. E aí que entra a expertise, né, das indústrias, das empresas, né, que vai monitorando as transportadoras com as tecnologias que elas têm atualmente e montando ali uma forma preditiva de atuar junto às transportadoras para que não aconteça ali alguma ruptura de estoque e principalmente, né, o cliente sair da loja sem um produto, isso aí não pode de jeito nenhum. É óbvio que é bem difícil você ter todos os produtos de toda a grade, né, o tempo todo, mas é extremamente importante você minimizar esse risco. E esse aí é um grande desafio, não só, né, na Arezzo ali, em todas as marcas, como no mercado inteiro. Como todo. E esse é o grande desafio da nossa logística, né? Acho que desde que acho que foi o primeiro dia de aula na ITEC que eu comentei no início. O desafio era o mesmo do que eu acho que quando eu vou me aposentar. O desafio é não entregar mais rápido, no melhor custo, sem ruptura e agradar a cliente. É uma fórmula assim, cabe no dedo da mão direita. Só que o trabalho que é feito para isso é o que você estava comentando agora. É tecnologia, ter um parceiro como vocês, ter ferramentas para olhar os KPIs. Então, assim, tudo é importante para que essas pequenas coisas aconteçam. Então, é um caminho árduo, mas que, obviamente, quando você vê dando certo, você vê o trabalho em prática, você fala, tudo que a gente tem por detrás, todas as análises, todas as reuniões, war room, estresse, ele vale a pena, porque você faz um trabalho que você vê na ponta, você vê resultado. Porque quando você entra no shopping e você vê uma cliente com uma sacola Arezzo, você fala assim, tudo isso que a gente acabou de comentar agora aconteceu. Ela chegou, ela comprou o produto que ela queria, ela tá saindo feliz, seja para ela, seja para um presente. Então, você fica feliz, né, de ver o resultado prático só de ir pro shopping. Ou quando você vê numa festa de família, que muitas vezes você o pessoal nem te acionou para você dar seu cupom de desconto de funcionário ali. Você vê outra pessoa comprando, presenteando, e aí você fala, pô, que legal, que bom que ela escolheu essa marca, que é onde eu trabalho. Então, todo esse caminho de parceria com o transportador, acompanhamento da fábrica, de tudo, ele deu certo e hoje tá na sacola dela, tá presenteando alguém que ela gosta, né? Ela escolheu a marca onde a gente trabalha, onde todo mundo que tá assistindo trabalha, né? E que eu tenho certeza que tem esse prazer também de ver o resultado final, quando tem essa consumação ali, né? Quando tem esse ato final, ou dela comprar para ela, ou dela presentear alguém que ela gosta com uma das nossas marcas. Que é a realização, né? É o objetivo da empresa, não é vender, é fazer o cliente feliz. Isso. E isso que traz mais venda e, lógico, a empresa recebe a recompensa, que é o lucro no final. E todos nós, da logística, recebemos aí o nosso bônus no fim do ano, nossas vendas, nosso salário. Mas, Pedro, a gente sabe que na logística acontece de tudo, né? Sim. Coisas legais, coisas não tão legais, até tragédias e coisas muito engraçadas aí. Você tem alguma peculiaridade que você pode contar pra gente aí que aconteceu? Eu tenho uma legal aqui, foi um dos maiores desafios que a gente teve. Como eu disse, né, um dos nossos sapatos, eles são os escolhidos ali para vários eventos. E teve uma noiva, uma vez, que ela comprou, e um dia antes, o casamento dela era num sábado e era numa sexta, ela foi vestir ali pra fazer o último confere ali, e ela foi no lugar da casa dela, que ela enroscou o salto, e quando ela foi puxar, quebrou o salto. Assim, é um produto de muita qualidade, só que quando você força, né, é algo que você precisa evitar de fazer. Então, quando ela fez isso, ela se desesperou, porque o casamento dela era no dia seguinte, e o salto era, assim, um dos principais pontos altos, né? E aí me ligaram,
fala assim, Pedro, você tem um desafio. Eu falei assim, tá, vamos lá, né? Logística é isso. E aí ela falou assim, ó, tem uma noiva que ela tá se sentindo muito culpada, que foi 100% culpa dela, dela ter forçado, ao invés de só ter arrastado um pouquinho de onde prendeu, e ela puxou com tudo e quebrou o salto. Só que esse pedido só tem no CD, em Cariacica, no Espírito Santo. E ela vai casar aqui em São Paulo no sábado. Eu falei assim, mas fala pelo menos que o casamento é à noite. Daí a pessoa, é à tarde. Eu falei, só piora. E aí a gente chamou um dos nossos parceiros, falou, cara, esse pedido eu tenho que entregar amanhã. Assim, não sei qual o caminho que vai ser feito, mas a gente vai colocar na prioridade máxima. E a gente chamou o Azul, que é o nosso parceiro hoje. A gente pagou, obviamente, ali um dedicado, tudo. E a gente despachou na sexta. Foi um carro lá no CD coletar. Ele levou para o aeroporto, pegou o próximo voo aqui para Viracopos. Tinha um carro esperando só para esse pedido, uma moto, né? Esperando só para esse pedido. Pegou no dia seguinte ali de manhã, né? Porque tem os voos do Espírito Santo para São Paulo não são tão igual ao Rio de Janeiro, né? E ele veio, entregou, 9 da manhã, tava na casa da cliente. Ela mandou foto, que queria mandar flores pra gente, queria mandar uns docinhos que tinham sobrado do casamento. Mas assim, foi um caso assim, que a gente não contava. Ela não contava, ela estava super arrependida de ter quebrado por ela o salto. Tanto que era tão bom um salto que ela usou no casamento inteiro, disse que dançou pra caramba foi tudo certo. E tava tudo certo. E ela tava muito arrependida disso. E foi assim, uma situação que a gente chegou. O meu dia foi acompanhar o tracking desse pedido. Era à noite, aí o voo vai ser o tal, até aquele aplicativo de voos. Eu acompanhei no aplicativo, ver se o voo não cancelou, nada. Acompanhei o voo chegando em São Paulo. Daí o pessoal me ligando, falou assim: tá aqui, o motoboy vai estar aqui 8 da manhã em Campinas, a gente vai mandar ele pra São Paulo. E aí entregou e deu tudo certo. Mas foi um desafio, hein? Foi um desafio porque é o sonho das pessoas. E é o que eu sempre falo pro time, falo para as transportadoras. A gente não sabe se é uma cliente que está só aproveitando uma promoção ou se é uma mãe que está comprando uma bolsa, um sapato para ir na formatura da filha. Que é um momento super especial, que ela está comprando ali, seja nas outras marcas do Soma, por exemplo, se ela está comprando o vestido da Farm, da Animale para ir num batizado do filho. Então, assim, você não entregar, você não sabe quem é aquela pessoa. Eu não sei se é um rapaz que juntou 6 meses de trabalho para comprar outra rende, de salário para comprar outra rende na Vans. Às vezes era o sonho dele comprar aquele tênis, aquela calça, aquela mochila, e aí ele compra e simplesmente você não entrega, ou você entrega fora do prazo. Quanto tempo ele não estava ansioso, ou quanto aquele evento não significa para aquela pessoa para simplesmente você atrasar um pedido. Então, assim, são muitas histórias que a gente olha. Obviamente tem vários pedidos ali que são para famosos. Então, esse aqui é para a campanha de X, esse é para a campanha de Y, esse aqui é para Fernanda Torres, que fez a campanha da Arezzo na última vez. Então, assim, claro que a gente fica sabendo o nome das pessoas, mas tem vários que a gente não sabe o nome, mas não por isso eles são menos importantes do que a Gisele Bündchen, por exemplo, né? Obviamente que tem uma exposição maior e atinge um público maior, mas o quanto, sei lá, a Gisele Bündchen para um jantar com os amigos é menos importante do que uma pessoa que está palestrando pela primeira vez na vida, depois de vários anos buscando uma oportunidade de estar calçando um salto que ela escolheu da Arezzo. Então, é isso que eu falo pro meu time, falo para as transportadoras, porque a gente não sabe quem é o cliente final, a gente não sabe a história. Então, todo pedido ele conta, independente se ele custa R$5.000 ou se foi um pedido de R$400. Muito bacana, porque a logística entrega sonhos, né? Exatamente. Então a gente tem que ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Às vezes é sonho, às vezes é emergência, né? Porque você trabalhou na raia, então medicamentos, sim, né? É extremamente importante. Você não sabe se a pessoa ali está precisando daquele remédio naquele instante, naquele minuto. Por isso que o trabalho de ruptura era tão olhado, né? É uma vida. Claro que a gente estou falando da minha empresa atual, mas quando era da Redrogasil, você não pode brincar com vidas, né? E por isso que a logística reversa é tão importante. Imagina você vender um produto vencido para uma pessoa que estava precisando daquele medicamento.
Você pode ser o causador de vários problemas muito sérios, até a própria morte da pessoa. Então, é muito complexo. Então, um dia você trabalha com sonhos, outro dia você trabalha com emergência, com vidas, com saúde. Exatamente. Logística é esse mundo, assim, incrível, né? É incrível. No último podcast, a gente gravou com um pessoal que entrega subestação de energia. Nossa. Imagina uma cidade ficar sem energia por conta da logística, né? Um mundo maluco, é muito bacana a gente participar disso e conseguir atingir os objetivos, né? Sim. E no final de tudo, nós não estamos falando de lucro da empresa, nós estamos falando de atender pessoas, né? Exato. Nós estamos falando de gente. É o que move. É o que move tudo. Você estava falando todos os pontos. Por isso que a logística ela é tão encantadora, assim, seja se trabalha numa empresa que entrega combustível para um posto, seja nós aqui que entregamos sapatos, seja alguém que abastece o mercado que entrega carne para o mercado, arroz, assim, são coisas tão básicas, mas que a logística às vezes ela fica... A cliente olha a propaganda, olha a influencer usando, mas a logística ela tá em tudo. Tá em tudo. Tá em tudo. Então, por isso que... assim, quando eu tenho oportunidade de falar da logística e da importância dela para que mais pessoas aprendam e escutem, discutam mais sobre a logística, da importância da logística, para ela não ser uma área escanteada ou uma área que só cumpre o que ela promete, né? Como, você prometeu em 5 dias. Não entrega em 5 dias, mas olha quanta coisa, né? A gente tá falando. Então, realmente é o desafio. Quando você vê ficando pronto, o resultado final, aí você bate o martelo e fala assim, escolher a carreira certa. É isso aí, é desafiador, é empolgante, muita informação, muita velocidade, né? Sim, sim. E os desafios estão todos aí e a gente está apto a superá-los, né? É o que a gente se especializa cada dia. Cada dia a gente está melhorando. Bom, gente, olha, a gente está terminando aqui porque já falamos 1 hora, você acredita? Logística dava para falar umas 3, 4 aqui tranquilamente. Uns 3 dias seguidos aí, né? Mas eu vou te pedir uma coisa, pra você falar aí, orientar o pessoal que assiste a gente. Tem muita gente que leva esses ensinamentos que a gente fala, nossos casos reais, né? Da vida real, da logística. Leva esses casos ali para implementar na empresa dele, olhar com carinho alguma questão, né? A gente falou muito sobre ruptura, sobre última milha, sobre entrega, sobre transportadora. Então, tudo isso eles aproveitam para colocar nas empresas dele, e esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast, levar a logística para quem realmente é da logística, melhorar e entregar sonhos, entregar saúde, entregar energia, né? Sim. Então, eu vou pedir para você, Pedro, dá a sua dica de ouro aqui para o nosso pessoal que está assistindo. Ó, são, né? O pessoal da produção aqui falou, são mais de 50 mil inscritos, mais de 50 mil pessoas aí assistindo a gente. E aí você vai dar essa dica com toda a maestria que você tem. Só que eu vou pedir uma coisinha, só aguarda um pouquinho. Tá. Se você não está inscrito no canal, cara, nós temos aqui mais de 50 mil pessoas assistindo. Se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos aí da logística. Todos vão enriquecer em conhecimentos. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, comenta aqui que a gente vai responder com o maior carinho. Né, Pedro? Com certeza. Faz questão. Pedro, qual que é a dica de ouro que você vai dar pro pessoal? Bom, não vou desvendar nenhum mistério, mas a dica de ouro é ter controle e organização da sua operação. Não adianta, tá? A gente pagar caro, ter os melhores profissionais se a gente não tem organização e principalmente KPIs, ferramentas para trabalhar. Tem que ter um TMS bom, tem que ter uma ferramenta positiva, que seja um Tableau, um Qualtrics, independente de qual ferramenta a gente utilize, de Power BI, Excel, mas assim, ter organização, saber seus números. Sem números, a gente não consegue trabalhar na logística. A logística como a gente falou, todas as entregas, independente de qual ramo, a gente precisa ter números para trabalhar.
A nossa base de dia a dia é ter números. A gente sabe que a gente precisa acelerar, a gente sabe que a gente precisa baratear, que a gente precisa cobrar a transportadora no final, seja na entrega de B2B, B2C, são dados. Então, sem dados é só desorganização. Você pode ter as melhores pessoas, você vai desengajar o time, porque a gente vai ficar numa loucura, a gente vai ficar correndo atrás. Um mês resolve, no outro, o mesmo problema que aconteceu vai acontecer de novo. Então, os números, eles vão te falar. Invistam, é muito importante investir em tecnologia. Sei que às vezes é caro, às vezes não é a prioridade, às vezes é a prioridade contratar uma influencer, mas o ponto é tecnologia e organização. Esse é o meu ponto de dica. Eu sei, não quero desvendar, não quero falar algo novo, não é que ninguém saiba, mas às vezes o pessoal reluta contra isso. Mas o mais importante que a gente tem, para a gente ter uma empresa saudável, para todos esses números que eu, graças a Deus, conquistei no trabalho, obviamente com a ajuda de muitas pessoas, mas tudo como base da minha gestão são números e dados. Quem não tem números não gerencia, né? Exato. Você vive. Você vai levando... Deixa a vida me levar. Você vai vivendo o dia. Aí um dia é um problema no Amazonas, o outro é na marca tal, outro é na loja tal, mas você vai só apagando incêndio e você nunca resolve sua base. Então, se você tem números, você sabe onde está... Você consegue entender onde está a base do problema. Então, é uma dica que eu falo sempre pro meu time e vou falar para todos os meus amigos, colegas e tô tendo a oportunidade de falar para quem tá nos assistindo, porque não é algo complexo, mas é algo que muitas vezes as pessoas ignoram para só olhar o resultado. Só que o resultado, ele é um composto de todos esses números que a gente está falando. O resultado, como eu falei, é a cliente hoje na Aresco sair com a sacola de uma das nossas marcas. Mas ela só saiu com essa sacola porque ela realmente não viu. Mas todo esse trabalho que a gente comentou durante essa 1 hora que a gente está conversando aconteceu. Então, a dica é, invista em ferramentas. Esse é o principal ponto para ter uma operação ali com êxito. Exatamente, muito bacana. Essa dica aí é fundamental. É o feijão com arroz bem feito, né? Não gosto de inventar a roda aqui, mas muitas vezes o importante é reforçar o que a galera já sabe e às vezes dar uma escanteada. Sabe o que é, Pedro? Às vezes, nas empresas, o pessoal investe muito, mas investe demais. Não é que investe demais, investe bastante dinheiro no desenvolvimento do produto, Sim. Na tecnologia daquele produto e tal, e às vezes não sobra para você colocar na logística. Só que a logística, se o seu produto não tiver na prateleira no dia certo, na hora certa, não adianta você ter uma super indústria, um super equipamento, se você não vende lá na ponta. Então, a logística, ela faz parte da venda, né? Ele é um braço ali. Enquanto o cliente não sair com a sua sacolinha no shopping, né, com o seu produto, você não vendeu. É isso. Né? E não é só dentro da empresa, é no CD, é na logística, é na transportadora, é dentro do caminhão e dentro da loja também. Acho que isso tudo faz parte da logística. E é o básico, né? Que a gente vem trabalhando, só que precisa de um pouco de investimento ali para que você consiga vender mais. Você precisa ter pessoas importantes, pessoas boas e assim, uma base sólida. Sem isso, de verdade, você vai pagar incêndio todo dia. E aí, pra você engajar seu time ou para você mostrar pro seu time que algo diferente está sendo feito, não vai ter jeito. O time vai falar, todo dia é um estresse. Ela não consegue ver um dia de paz. Exato. A logística é difícil um dia de paz. Mas assim, alguns dias a gente consegue. Mas muito por conta disso, né? De ter um caminho de para onde estamos indo, o que a gente quer mudar, onde a gente precisa de algum ajuste. Isso aí se só constrói com números. Exatamente. Números, tecnologia e muita dedicação, né? Com certeza, todo dia. A logística não tem... Ela pode até ter home office, mas um day off é difícil na logística. Difícil. Legal, Pedro. Olha, prazer recebê-lo aqui. Foi muito bom. Acho que foi enriquecedor para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Obrigado pela presença e pelos ensinamentos aí. Não, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui.
poder estar falando de logística, para quem já trabalha com logística, é uma mega responsabilidade. E só salientando, para que comprem no Asas 2154, todas as nossas marcas aí, a gente vem buscando, não só uma boa tecnologia, um ótimo produto, mas testem tudo que eu falei. Comprovem aí se a logística está sendo eficiente, seja em loja, seja no e-commerce, façam esses testes, que daí nos ajudam em números e também nos ajudem depois nos comentários aqui, né, do vídeo, se vocês tiveram boas experiências e a gente conseguiu cumprir com tudo isso que eu falei e que vocês sejam mais de um desses 2.400.000 pedidos aí que a gente fez ano passado e, obviamente, a gente quer bater esse número em 2026 também. Legal, bacana. E eu vou provocar você, se você está assistindo aí até agora, se você comprou Arezzo, Divan, Shoes, Farm, comenta aqui se a experiência foi legal. Beleza? Conto com você. É isso aí, Pedro. É isso aí, comprem. É isso. Gente, não esquece... Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esse é mais um podcast aqui do Gestão de Logística 4.0. Eu sou o Jefferson Sescon, CEO da Active Corp. Um grande abraço, até mais.